Você não quer perder o Eu encanto? não quero ver. Inclusive, eu tenho um programa agora no YouTube, eu disse, não façam comparação. Prepare-se para mergulhar em uma história que por décadas ficou envolta em silêncio e mistério. Uma história que envolve paixão, poder, fama e segredos que ninguém ousou revelar até hoje. Aos 75 anos, Elaine Cristina finalmente rompe o silêncio e expõe, com coragem e sinceridade, tudo o que aconteceu de verdade com Flávio Galvão, revelando detalhes polêmicos do relacionamento que chocaram o público e deixaram todos se perguntando o que realmente aconteceu por trás das câmeras. Entre amores intensos, brigas que abalavam os bastidores da televisão, pressões da fama e momentos de profunda dor emocional, e atenção, porque se você assistir até o final, vai se surpreender com a última revelação de Elaine. Algo que vai mudar completamente a percepção sobre essa história que parecia já conhecida, mas que guarda ainda camadas de mistério e emoção que você não vai acreditar. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição agora e ative o sininho, porque sua inscrição ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e merece ser mostrado para mais pessoas que também vão se surpreender com essa história, além de nos apoiar a continuar trazendo vídeos polêmicos e impactantes como este. Deixe também o seu gostei, porque ele é um indicador poderoso de que você quer mais vídeos como este, e se você puder nos apoiar financeiramente, use o Super Thanks, que é uma forma direta de contribuir para que possamos continuar produzindo conteúdos cada vez melhores. Mas se não for possível, basta comentar abaixo o que mais te surpreendeu nesta história, porque seu comentário ajuda a engajar a comunidade e faz com que possamos continuar criando conteúdo de qualidade para você. Não perca nenhum detalhe, fique até o final e prepare-se para se chocar com revelações que a própria Elaine Cristina guardou durante décadas e que agora, finalmente, estão sendo reveladas para todos, abrindo um capítulo intenso e polêmico da vida de uma das atrizes mais admiradas e controversas da televisão brasileira. O início da trajetória de Elaine Cristina é uma verdadeira viagem no tempo. Um mergulho em uma época em que a televisão brasileira ainda dava seus primeiros passos e os estúdios fervilhavam de sonhos, talento e glamour. Nascida em São Paulo, em uma família simples, Elaine Cristina sempre demonstrou uma inquietação que a diferenciava das demais meninas de sua idade. Enquanto outras sonhavam com casamentos e lares tranquilos, ela sonhava com o brilho das câmeras, o som dos aplausos e a emoção de viver 1000 vidas em uma só, através dos personagens que tanto admirava nas novelas e nos filmes da época. Desde muito jovem, Elaine mostrava um talento natural para as artes. Gostava de recitar poemas nas festas escolares e era a primeira a se voluntariar para apresentações teatrais no colégio. Seu olhar expressivo e sua voz doce, mas firme, chamavam a atenção de professores e colegas que viam nela algo especial. A menina cresceu assistindo às produções que encantavam o Brasil, inspirada por grandes nomes como Tônia Carreiro, Cacilda Becker e Eva Vilma, e jurava a si mesma que um dia também estaria na tela, levando emoção às pessoas. Essa convicção foi o que a impulsionou a nunca desistir, mesmo quando a vida lhe apresentou desafios. A adolescência de Elaine foi marcada por dificuldades financeiras, mas também por uma força interior impressionante. Determinada, ela começou a trabalhar cedo para ajudar em casa, mas nunca abandonou o sonho artístico. Frequentava cursos de teatro amador e participava de grupos culturais na periferia paulistana, onde aprendeu não apenas técnicas de interpretação, mas também o valor da disciplina e da persistência. Foi durante uma dessas apresentações teatrais que seu destino começou a se transformar. Um produtor de televisão, impressionado com sua presença de palco e carisma natural, aproximou-se após o espetáculo e a convidou para um teste. Elaine mal podia acreditar. Era o início de uma nova fase, uma chance de ouro que mudaria sua vida para sempre. O teste ocorreu em um pequeno estúdio da antiga TV Tupi, a emissora pioneira que lançaria inúmeros talentos para o estrelato. Mesmo nervosa, Elaine encantou os diretores com sua naturalidade e emoção. Ela não interpretava apenas um papel, ela vivia intensamente cada palavra, cada olhar. Pouco tempo depois, foi chamada para participar de uma produção, inicialmente com um papel secundário,
Mas sua atuação cativante rapidamente chamou a atenção da crítica e do público. Assim, nascia uma nova estrela na televisão brasileira. Durante os anos 70, a figura de Elaine Cristina começou a se destacar. Seu rosto delicado e seu olhar envolvente tornaram-se presença constante nas telinhas. Ela representava a beleza clássica e a elegância de uma geração que estava redefinindo a dramaturgia nacional. O público se identificava com suas personagens, que mesclavam doçura e força, e via nela uma mulher que transmitia emoção genuína. Na TV Tupi, Elaine viveu algumas de suas experiências mais marcantes, trabalhando ao lado de grandes nomes da época. A convivência nos bastidores era intensa, repleta de longas gravações e desafios técnicos, mas também de amizade e aprendizado. Ela era conhecida entre os colegas por seu profissionalismo impecável, sua pontualidade e sua gentileza, características que a tornaram querida por todos. Quando a TV Tupi enfrentou dificuldades e acabou encerrando suas atividades, Elaine já era uma artista consolidada, com reconhecimento e prestígio. A transição para outras emissoras foi natural. Logo, ela passou a integrar o elenco da TV Globo e, mais tarde, da Record, consolidando ainda mais sua carreira. Em cada emissora, deixava sua marca, com interpretações sensíveis que mostravam sua versatilidade. Um de seus grandes trunfos era a capacidade de dar profundidade a qualquer personagem, tornando cada papel inesquecível. Enquanto a carreira florescia, a vida pessoal de Elaine seguia um curso mais reservado. Ela era discreta, preferia o anonimato fora dos estúdios e mantinha distância dos escândalos. Mas, como toda artista intensamente humana, também vivia emoções à flor da pele. A fama trouxe aplausos, mas também solidão. O ritmo de gravações e as exigências do meio artístico exigiam sacrifícios, e muitas vezes ela precisou abrir mão de momentos pessoais em nome da carreira. Mesmo assim, Elaine nunca se arrependeu. Para ela, atuar era mais do que uma profissão, era uma missão de vida. Por trás do sorriso sereno que encantava o público, havia uma mulher de enorme sensibilidade, que sentia profundamente as alegrias e as dores da existência. Essa intensidade transparecia em suas atuações, que tocavam o coração do público de forma única. A cada novo papel, ela deixava um pedaço de sua alma, transformando-se e evoluindo junto com suas personagens. Foi nesse ambiente vibrante de criação artística que Elaine Cristina cruzou o caminho de um homem que marcaria profundamente sua história: o ator Flávio Galvão. O encontro aconteceu nos bastidores de uma produção televisiva, quando ambos já eram figuras conhecidas do público. Desde o primeiro momento, a conexão entre os dois foi perceptível. Havia algo magnético naquele encontro, como se o destino tivesse decidido unir duas almas intensas e apaixonadas pela arte. Nos corredores da emissora, olhares se cruzaram, conversas se alongaram e uma amizade sincera começou a se transformar em algo maior. Flávio, com seu carisma e talento, era um dos galãs mais admirados da televisão. E Elaine, com sua elegância e serenidade, parecia ser o complemento perfeito. Juntos, formavam um casal que encantava não apenas pela beleza, mas pela sintonia. Nos bastidores, todos comentavam sobre a cumplicidade entre eles, que transcendia o profissional e refletia um amor genuíno. Mas antes de esse amor florescer completamente, Elaine ainda viveu anos de dedicação extrema à sua carreira. Ela sabia que o sucesso não vinha por acaso e se entregava de corpo e alma a cada projeto. Enfrentava longas jornadas de gravação, adaptava-se a personagens complexas e mergulhava em roteiros desafiadores, sempre buscando superar a si mesma. Durante esse período, recebeu inúmeros prêmios e foi reconhecida pela crítica especializada como uma das atrizes mais completas de sua geração. Seu talento a levou a ser convidada para participações em produções cinematográficas, o que ampliou ainda mais sua popularidade. O encontro entre Elaine Cristina e Flávio Galvão é uma daquelas histórias que parecem retiradas de um roteiro de novela, repleta de emoção, intensidade e acontecimentos que mudam para sempre a vida de quem os vivencia, começando nos bastidores de uma novela, em um estúdio da televisão brasileira, em um período em que ambos já eram nomes reconhecidos e admirados pelo público, ela consolidada como uma atriz talentosa, ele conhecido pelo charme e elegância que o tornavam uma das figuras mais cobiçadas do meio artístico,
E foi justamente nesse ambiente de trabalho e pressão constante que seus caminhos se cruzaram de maneira inesperada e, ao mesmo tempo, inevitável, pois a energia entre eles era palpável desde o primeiro instante. E a própria Elaine descreveu o momento como imprevisto e mágico, algo que ela jamais poderia ter previsto, mas que parecia ter sido escrito pelo destino, algo que nasceria com naturalidade e que, aos poucos, iria transformar a vida de ambos de forma profunda e avassaladora, pois cada encontro nos corredores do estúdio, cada conversa entre gravações e cada sorriso trocado durante as filmagens, parecia aproximá-los cada vez mais. E rapidamente a química que já era evidente nas cenas que contracenavam se estendia para fora das câmeras, criando um vínculo que ninguém poderia ignorar. E Flávio, acostumado a encantar o público e lidar com a atenção das câmeras, viu-se atraído por uma mulher cuja doçura, talento e sensibilidade eram únicas, e Elaine, por sua vez, se deixou envolver por um homem que não apenas despertava sua admiração profissional, mas também sua afeição pessoal, e dessa interação nasceu uma cumplicidade imediata, marcada por longas conversas, confidências e pequenos gestos de cuidado e atenção que construíram as bases de um amor que se tornaria central em suas vidas, tornando-se rapidamente um dos relacionamentos mais comentados do meio artístico, cercado de curiosidade e fascínio por parte de fãs e colegas, que observavam a paixão crescendo e se consolidando, mas que também percebiam que, por trás do encanto, havia uma intensidade que nem sempre era fácil de lidar, pois ambos possuíam personalidades fortes, independentes e determinadas, e essa combinação de intensidade e individualidade acabou por criar momentos de tensão, discussões e divergências sobre decisões profissionais e rumos pessoais, algo que Elaine sempre descreveu em entrevistas como apaixonado, mas doloroso, pois embora houvesse amor, respeito e admiração, havia também frustrações e desafios próprios de um relacionamento entre duas pessoas públicas, com carreiras exigentes e agendas muitas vezes conflitantes. E ainda assim, a atriz nunca deixou de demonstrar carinho e consideração por Flávio, reconhecendo o impacto profundo que ele teve em sua vida, tanto como parceiro, quanto como amigo e companheiro de trajetória artística, e ao longo dos anos, o casal tornou-se referência na televisão, um exemplo de paixão e entrega, com momentos de grande ternura, viagens juntos, aparições em eventos e sessões de fotos que transmitiam ao público a ideia de um casal unido, harmonioso e admirável, embora somente eles soubessem da intensidade de cada discussão e da complexidade de suas emoções. E essa dualidade entre a imagem pública e a vida privada foi sempre algo que Elaine administrou com cuidado, preservando sua intimidade e mantendo-se fiel à sua própria essência, sem ceder às pressões externas que muitas vezes tentavam ditar comportamentos ou decisões, e com o tempo, mesmo enfrentando crises e momentos de afastamento, o amor permaneceu vivo em diferentes formas, aprendendo-se a lidar com a saudade, a distância e as exigências do meio artístico, mas apesar de todo o carinho, compreensão e esforço, a relação começou a se desgastar naturalmente, afetada pelo desgaste emocional, pelas expectativas conflitantes e pelas pressões externas de uma carreira pública intensa, e foi assim que, com maturidade e reflexão, ambos decidiram seguir caminhos separados, mas não sem antes reconhecer o valor de tudo o que viveram juntos. Os aprendizados adquiridos, as alegrias compartilhadas e os desafios superados, e Elaine Christina, olhando para trás, sempre manteve em seu coração uma gratidão silenciosa por ter vivido um amor tão profundo e marcante, por ter aprendido com ele, por ter sentido com intensidade, por ter amado e sido amada por alguém que, assim como ela, dedicou paixão e entrega a cada instante dessa história que, mesmo com o término, permanece viva em suas memórias e na narrativa de uma vida marcada pelo talento, pela coragem e pela capacidade de amar de forma intensa e inesquecível. E é essa história, repleta de emoções, encontros mágicos, desafios e cumplicidade, que Elaine hoje compartilha com maturidade, revelando com sensibilidade e sinceridade como o amor entre ela e Flávio Galvão foi um capítulo inesquecível de sua vida. Um amor avassalador que moldou sua trajetória,
Ensinou sobre paixão e limites e deixou marcas que permanecem até os dias atuais, lembrando que a intensidade verdadeira do amor nem sempre se mede pela duração, mas pela profundidade com que toca a alma. E foi exatamente essa profundidade que caracterizou o relacionamento entre Elaine Cristina e Flávio Galvão, uma história de paixão, aprendizado e emoções que transcendem o tempo, consolidando-se como um dos romances mais emblemáticos da televisão brasileira. Após o término de seu relacionamento com Flávio Galvão, Elaine Cristina mergulhou em um silêncio quase absoluto. Um recuo profundo que foi tanto uma necessidade emocional quanto uma estratégia de proteção diante da exposição constante que a vida pública impunha, pois por trás do brilho das câmeras e dos aplausos do público existiam dores que poucos conseguiam enxergar e compreender. E foi nesse contexto de introspecção que Elaine decidiu se afastar da mídia, evitando entrevistas, festas e aparições, preservando seu coração e tentando entender os motivos que levaram ao fim de uma relação que havia sido intensa, apaixonada e transformadora, uma relação que deixou marcas profundas em sua vida e em sua percepção sobre amor, confiança e convivência. E durante anos, os fãs especularam sobre o que realmente havia acontecido, lançando teorias e comentários que, embora alimentassem o imaginário popular, jamais se aproximaram da realidade que Elaine vivia em silêncio, pois enquanto as revistas e programas de televisão criavam narrativas sobre separações amigáveis ou desentendimentos banais, a verdade escondia uma complexidade de sentimentos que incluía saudade, frustração, decepção e, ao mesmo tempo, gratidão pelos momentos vividos. E só agora, aos 75 anos, Elaine decidiu romper o silêncio em uma entrevista emocionante, revelando pela primeira vez que o fim do relacionamento foi um dos episódios mais dolorosos de sua vida, um período de angústia profunda que exigiu dela não apenas coragem, mas também uma força interior que nem ela mesma imaginava possuir, pois ela confessou que a separação não ocorreu por falta de amor, mas sim pela necessidade de cada um seguir caminhos diferentes, enfrentando crises pessoais que tornavam impossível a continuidade de uma vida a dois, e esse afastamento, embora doloroso, foi inevitável, pois ambos precisavam de espaço para se reencontrar consigo mesmos. E Elaine descreveu o período pós-separação como uma fase de reflexão intensa, na qual passou a se dedicar ao autoconhecimento, à espiritualidade e à compreensão de suas próprias emoções, tentando entender de que forma aquele amor que parecia eterno havia se transformado em lembrança dolorosa, e nesse processo de introspecção, Elaine descobriu dimensões de si mesma que até então permaneciam escondidas, revelando fragilidades, mas também uma resiliência admirável, pois aprendeu a aceitar que o sofrimento faz parte da vida e que muitas vezes é preciso desmoronar para reconstruir-se de maneira mais sólida, mais consciente e mais preparada para os desafios que ainda estariam por vir, e ao mesmo tempo em que buscava forças na espiritualidade, ela enfrentou problemas de saúde que a assustaram e a fizeram repensar suas prioridades, lembrando que o corpo também sofre com as dores emocionais e que cuidar de si mesma era fundamental. E somado a isso, Elaine passou por perdas familiares que a abalaram profundamente, como falecimentos de parentes próximos e afastamentos dolorosos de pessoas que amava, situações que testaram sua capacidade de resiliência e, ao mesmo tempo, a ensinaram sobre a impermanência da vida, sobre a necessidade de valorizar cada momento e cada relação, e foi nesse processo de vivência e reflexão que Elaine começou a reconstruir-se, encontrando equilíbrio entre a tristeza inevitável e a esperança de dias melhores, entre a memória do amor perdido e a gratidão pelo aprendizado que ele trouxe. E, aos poucos, começou a retomar o contato com atividades artísticas de maneira mais discreta, sem pressa de voltar ao protagonismo da televisão, mas mantendo a arte como refúgio e forma de expressão, pois atuar sempre fora para ela não apenas um trabalho, mas um caminho para lidar com as emoções, para transformar dor em beleza e para continuar existindo de forma plena mesmo diante das adversidades. E Elaine revelou ainda que esse período de silêncio a ensinou a importância de escolher muito bem em quem confiar, de compreender que nem todos os sorrisos escondem intenções genuínas e que a fama, embora encantadora, frequentemente mascara a solidão.
inveja e pressões que pesam sobre o coração, e que a vida pública exige uma armadura que nem sempre é confortável ou fácil de carregar, e foi nesse contexto que ela aprendeu a diferenciar entre o que é essencial e o que é superficial, entre o amor verdadeiro e os laços circunstanciais, entre o que deve ser cultivado e o que precisa ser deixado ir. E ao olhar para trás, Elaine percebe que cada lágrima, cada noite de insônia e cada momento de dúvida foram fundamentais para moldar a mulher que se tornou uma mulher mais consciente, mais madura e mais preparada para a vida, capaz de lidar com perdas e desilusões sem perder a dignidade, a sensibilidade ou a capacidade de amar novamente. E é essa maturidade que hoje ela compartilha com o público, falando sobre sua história com Flávio Galvão com honestidade, emoção e sem arrependimentos, mostrando que a verdade, mesmo que tardia, liberta e que a dor, quando enfrentada com coragem, transforma-se em aprendizado, sabedoria e força, e assim, o silêncio de Elaine após a separação não foi apenas uma pausa ou um afastamento, mas sim um período essencial de reconstrução, de autoconhecimento e de cura, um momento em que ela pôde entender a profundidade de suas emoções, ressignificar o amor que viveu, cuidar de si mesma e preparar-se para a etapa seguinte de sua vida, uma etapa na qual a serenidade, a paz interior e a clareza sobre seus sentimentos se tornaram suas maiores conquistas, provando que mesmo por trás das luzes, o grande impacto na trajetória de Elaine Cristina ocorreu quando, já madura, com a serenidade adquirida ao longo de uma vida repleta de experiências, desafios e aprendizados, ela decidiu romper o silêncio que manteve por décadas em relação ao seu relacionamento com Flávio Galvão, e foi em uma entrevista televisionada, com a calma e a firmeza de quem olha para trás sem arrependimentos, que Elaine falou abertamente sobre a história que marcou sua vida de forma profunda e duradoura, surpreendendo o público com declarações sinceras, carregadas de emoção e, em certos momentos, polêmicas, pois revelou que durante muitos anos guardou mágoas, ressentimentos e sentimentos não resolvidos, e que precisou de tempo, reflexão e autoconhecimento para compreender que nem sempre o amor vence todas as batalhas e que, por mais intenso e verdadeiro que seja, ele às vezes precisa ceder ao contexto da vida, às escolhas pessoais e às pressões externas. E Elaine explicou que, no auge do relacionamento, Flávio Galvão vivia um momento de grande exposição, de cobrança constante da mídia e do público, e que essas circunstâncias o tornavam emocionalmente distante, por vezes inacessível e difícil de lidar, uma situação que gerava em Elaine uma mistura de amor, frustração e impotência, sentimentos que ela precisou aprender a administrar sozinha, pois a vida pública exige equilíbrio emocional que nem sempre é possível manter quando o coração está envolvido, e foi essa mesma intensidade que fez com que, em determinados momentos, Elaine chegasse a pensar em abandonar completamente sua carreira, considerando que a dor do relacionamento se tornava insuportável e que a exposição de seus sentimentos podia prejudicar sua trajetória artística. Mas, em um gesto de coragem e autovalorização, ela encontrou na arte não apenas um trabalho, mas um refúgio, uma forma de cura e libertação, um espaço onde podia expressar suas emoções, transformar a dor em beleza e manter-se conectada com sua própria essência. E foi assim que, mesmo nos momentos mais difíceis, Elaine preservou sua paixão pela atuação, entendendo que a arte seria sua aliada, seu porto seguro e a ferramenta que permitiria superar as adversidades emocionais. E em suas revelações, Elaine não hesitou em reconhecer que Flávio foi um amor que ensinou muito, que contribuiu para sua formação como mulher e artista, mas que também deixou cicatrizes, marcas profundas que moldaram sua sensibilidade, sua capacidade de amar e sua compreensão das complexidades dos relacionamentos humanos. E suas palavras, ditas com uma honestidade tocante, repercutiram amplamente nas redes sociais e nos meios de comunicação, reacendendo o interesse do público na história do casal, suscitando debates, comentários e uma enxurrada de manifestações de carinho, admiração e respeito pela coragem de Elaine em falar sobre algo tão íntimo e delicado, e muitos admiradores elogiaram sua postura madura, sua sensibilidade e sua capacidade de tratar um assunto emocionalmente carregado com dignidade e clareza, sem sensacionalismos.
demonstrando que é possível abordar o passado com responsabilidade e verdade, mesmo quando se trata de figuras públicas, de amores famosos e de relações que estiveram no centro das atenções durante anos. E, mais ainda, Elaine revelou detalhes que poucos conheciam, como o fato de que, anos após a separação, ela reencontrou Flávio em eventos profissionais e que esses encontros foram sempre cordiais, serenos, marcados por respeito mútuo, reconhecimento da história compartilhada e, acima de tudo, uma postura madura que permitiu que ambos se relacionassem de forma civilizada, sem ressentimentos ou confrontos desnecessários, e embora o carinho, a admiração e a nostalgia permanecessem em seu coração, Elaine afirmou que aprendeu a seguir em frente, a viver plenamente, a cultivar novas relações e experiências, sem jamais esquecer o impacto que aquele relacionamento teve em sua vida, pois ele não apenas moldou sua trajetória pessoal, mas também influenciou sua visão sobre amor, confiança e limites, e foi nesse contexto de reflexão, coragem e revelações que Elaine Cristina mostrou ao público que é possível lidar com o passado de forma honesta e equilibrada, que se pode amar, sofrer, aprender e ainda assim manter a dignidade e a serenidade, e que, mesmo aos 75 anos, a força de sua personalidade, combinada com a maturidade adquirida ao longo de décadas de experiências, permite que ela conte sua história sem medo, sem precisar esconder feridas ou emoções, mostrando que a vida é feita de altos e baixos, de encontros e despedidas, de alegrias e dores, e que o verdadeiro valor está em compreender, perdoar, aprender e seguir adiante, com o coração aberto e a consciência tranquila, e é exatamente essa combinação de sinceridade, coragem, reflexão e sensibilidade que tornou suas declarações tão impactantes, tornando-se um marco na forma como o público vê não apenas o casal, mas também a própria Elaine Cristina, uma mulher que soube transformar experiências dolorosas em aprendizado, que se permitiu sentir, chorar, refletir e, finalmente, compartilhar sua verdade, inspirando fãs e admiradores a encarar seus próprios sentimentos, e lembrando a todos que a força feminina, aliada à maturidade emocional, pode superar obstáculos, transformar a dor em crescimento e permitir que cada capítulo da vida seja vivido com autenticidade, consciência e amor próprio. E dessa forma, a história de Elaine e Flávio, contada por ela com tanta emoção, se torna não apenas um relato de amor e perdas, mas também um exemplo de resiliência, coragem e capacidade de se reinventar, uma narrativa que transcende o tempo, que emociona e que nos lembra da complexidade, da beleza e da intensidade do amor vivido de forma plena, profunda e inesquecível. A vida de Elaine Cristina, apesar de marcada pelo glamour, pelo reconhecimento público e pelo sucesso na televisão brasileira, também foi profundamente desafiadora, repleta de momentos que testaram sua força interior e sua capacidade de lidar com as adversidades. E após o término de seu relacionamento com Flávio Galvão, a atriz passou por uma fase em que a dor, a solidão e o luto se tornaram companheiros constantes, pois além de enfrentar o fim de uma relação intensa e transformadora, ela teve que lidar com a morte de entes queridos, perdas que abalaram seu emocional e a fizeram refletir sobre o verdadeiro significado da vida, da família e do amor, e esses acontecimentos a obrigaram a repensar seu papel não apenas como mulher, mas também como artista, questionando a forma como sua carreira, tão exigente e exposta, influenciava sua vida pessoal e suas relações mais próximas, e foi nesse período de introspecção que Elaine se deu conta da importância de encontrar equilíbrio emocional, de criar um espaço seguro para si mesma, longe das câmeras, das críticas e das pressões do meio artístico, pois embora a fama traga reconhecimento, ela também impõe cobranças constantes, expectativas irreais e uma exposição que muitas vezes torna difícil lidar com sentimentos de fragilidade, ansiedade e medo, e a solidão, que em outros momentos poderia ter sido apenas passageira, tornou-se uma presença constante, exigindo que Elaine aprendesse a conviver com ela de maneira construtiva, transformando momentos de quietude e introspecção em oportunidades de autoconhecimento, reflexão e crescimento pessoal. E durante essa fase mais reservada, ela dedicou-se intensamente à vida familiar, fortalecendo laços,
reconectando-se com amigos próximos e parentes e encontrando na convivência íntima um conforto que as luzes do estúdio e o brilho do palco não podiam oferecer. E, ao mesmo tempo, Elaine passou a investir em terapias alternativas, meditação, práticas de bem-estar físico e mental e atividades que nutriam sua espiritualidade. Compreendendo que cuidar de si mesma era fundamental para enfrentar os desafios da vida e manter a saúde emocional, pois ela percebeu que o corpo e a mente estão intimamente conectados e que a ansiedade, o estresse e a sobrecarga emocional poderiam se manifestar de maneiras físicas e dolorosas se não fossem tratados com atenção, disciplina e carinho. E nesse processo de autocuidado, Elaine descobriu formas de equilibrar suas emoções, reduzir a tensão e reencontrar a paz interior, adotando rotinas que incluíam exercícios leves, meditação diária, momentos de leitura, contemplação e atividades que proporcionassem prazer, serenidade e foco. E ela aprendeu a valorizar o silêncio, a pausa e a desaceleração, compreendendo que nem sempre é necessário estar em movimento ou em evidência para se sentir completa e realizada, e mesmo enfrentando problemas de saúde relacionados ao estresse e à ansiedade, que em alguns momentos a desafiaram física e emocionalmente, Elaine conseguiu superar essas dificuldades com disciplina, fé e determinação, mantendo a esperança de dias melhores e reafirmando a confiança em sua própria capacidade de lidar com situações adversas. E, ao mesmo tempo, nunca perdeu o amor pela arte, que sempre foi uma extensão de sua própria alma, uma maneira de expressar sentimentos, contar histórias e conectar-se com o público de forma profunda e genuína, pois para Elaine, o palco e a câmera não eram apenas ferramentas profissionais, mas espaços de realização pessoal, emocional e espiritual, onde ela podia transformar experiências em emoção, dor em beleza e desafios em aprendizado, e mesmo nos períodos em que optou por se afastar temporariamente da televisão, sua paixão pela atuação permaneceu intacta, funcionando como um guia, um refúgio e uma forma de se manter conectada consigo mesma e com aquilo que sempre a motivou a seguir em frente. E nesse contexto, Elaine encontrou um novo sentido para sua existência, compreendendo que a vida não se resume apenas à fama, ao sucesso ou à admiração pública, mas também à capacidade de cuidar de si mesma, de valorizar os momentos simples, de cultivar relações saudáveis, de enfrentar perdas e adversidades com coragem e de manter-se fiel a seus princípios e àquilo que realmente importa. E essa maturidade emocional permitiu que ela se tornasse uma mulher mais serena, consciente e equilibrada, capaz de transformar cada desafio em aprendizado, cada dificuldade em oportunidade de crescimento e cada momento de dor em combustível para a construção de uma vida mais plena, gratificante e significativa. E foi justamente nesse processo de resiliência, introspecção e autodescoberta que Elaine Cristina consolidou sua força interior, aprendendo a lidar com emoções complexas, a administrar a pressão da vida pública, a equilibrar carreira e vida pessoal e a preservar sua saúde mental e emocional. E hoje, olhando para trás, ela reconhece que todos esses momentos difíceis foram essenciais para moldar a mulher que se tornou, uma mulher capaz de enfrentar a vida com coragem, sabedoria e autenticidade, de valorizar o que é essencial, de compreender a importância do amor próprio, da fé e da disciplina, e de perceber que mesmo diante de perdas, desafios e períodos de solidão, é possível manter a esperança, cultivar a alegria e seguir em frente com o coração aberto, com confiança em si mesma e com a certeza de que o equilíbrio emocional é um caminho contínuo, uma prática diária que, quando conquistada, transforma a existência em algo mais leve,